A impaciência é uma das coisas que mais atrapalham o nosso desenvolvimento espiritual. As pessoas simplesmente não conseguem esperar, não conseguem aguardar para que as coisas aconteçam, para que os frutos se manifestem no tempo devido. Não é um problema atual, não é algo recente. Já no século XIII, Frater Albertus, um grande alquimista, um mestre alquimista, ele já tinha essa preocupação, né, com a impaciência. Então, lá nas suas 8 regras ou conselhos aos alquimistas, especificamente na regra número 4, ele fala o seguinte: deve o alquimista ser paciente, perseverante e assíduo até o fim. Então, já nessa época, ele observava que os estudantes, os neófitos na Sagrada Arte, já nutriam uma espécie de apressamento dos processos. Então, a pessoa impaciente, quando ela adentra no caminho da alquimia, é aquela pessoa, por exemplo, que quando vai se dedicar às operações espagíricas, por exemplo, então quando ela descobre que o processo ele é muito mais lento do que se espera, é a pessoa que ela apenas vai ler sobre o processo ou apenas assistir o vídeo, mas caso ela venha começar, ela vai ter uma dificuldade, né? Essa pessoa vai ter uma dificuldade muito grande de dar consecução ao processo espagírico. A pessoa impaciente, ela supõe que por ela ter feito toda a leitura, os resultados espirituais também tenham que vir juntos, e nem sempre isso acontece, isso não é uma regra. Resultados espirituais ou psíquicos levam tempo. A leitura que a gente faz hoje, o exercício psíquico que a gente faz, cada vez que a gente repete, a gente se aprimora, e nem sempre os resultados vão surgir com a intensidade ou no momento que a gente espera. Então, a pessoa, na falta dessa percepção, né, objetivo de algum acontecimento, de algum resultado, é a pessoa que desiste. Aí ela coloca a culpa no método, no caminho, na escola a qual ela está vinculada. Aí essa pessoa sai e vai para outro local. E lá começa a mesma coisa. A pessoa ela começa empolgada, aí depois que passa aquele período de empolgação, aí é que é onde entra a necessidade da disciplina, e a mesma coisa, a pessoa ela não vai também observar nenhum resultado ali visível ou palpável, e também, não, esse aqui também não é o meu caminho. Aí a pessoa fica sempre procurando o caminho dela, e nunca que encontra, ela fica rodeando, aí até que ela, eu acho que cada um tem que construir o seu próprio caminho. E não que isso seja errado, mas o contexto, a forma como isso acontece, mostra muito da impaciência, da falta de maturidade emocional e espiritual dessa pessoa. A impaciência, ela pode nos cegar. A pessoa, por exemplo, impaciente, quando vai pegar um livro para ler, é aquela pessoa que já olha ali quantas páginas faltam, se a leitura fica um pouco mais densa, para ela aquele assunto fica um pouco mais chato, a pessoa começa a pular parágrafos, capítulos, ou simplesmente vai passando o olho nas palavras e sem aquela preocupação de reter o significado. E ela avança, e se você fizer uma pergunta sobre o livro, pedir para essa pessoa explicar o que ela leu, a pessoa não vai saber. Ela vai simplesmente lembrar de palavras soltas, mas não vai conseguir apresentar, né, a obra em si. Algo até que a gente fala sobre isso, como que a gente corrige esse tipo de postura lá na Sociedade do Livro Hermético. Então, a impaciência, né, ou a falta de paciência é algo que a gente deve estar sempre vigilante. Uma outra forma que a impaciência se manifesta é também nas comunicações. A pessoa, por exemplo, que ela envia um e-mail de noite, aí chega no outro dia de manhã, ela manda outro e-mail dizendo que mandou um e-mail ontem. Ou manda um e-mail de manhã, aí na parte da tarde fala que ainda está aguardando resposta. A pessoa não sabe esperar, não sabe aguardar.
é aquela pessoa que deseja tudo pronto, tudo resolvido, né, conforme o seu desejo. E talvez possa surgir a pergunta: Daniel, como que eu deixo de ser impaciente e me torne uma pessoa paciente, que saiba esperar, que saiba aguardar? Bem, não é tão fácil. Dependendo do nível de impaciência da pessoa, pode ser necessário um acompanhamento com o psicólogo. Então, eu até sempre deixo essa possibilidade, né, quando alguém nos suporte, né, com os alunos, com os membros, que considere, né, a necessidade de ter um acompanhamento com um profissional especializado, capacitado para lidar com isso. Mas eu sempre recomendo que você faça esse autoexame. Até que ponto, né, tenha esse olhar crítico, né, de conhecer a si mesmo, identificar essa possível impaciência, se isso é generalizado, se em qualquer ambiente você é aquela pessoa impaciente. Por exemplo, se você uma pessoa começa a explicar alguma coisa e você já tem aquele alvoroço interior, já doido para a pessoa terminar de explicar, terminar de falar o que ela começou. Isso é um nível de impaciência. Ou se você é apenas uma pessoa que, por exemplo, comprou alguma coisa pela internet, já está muito próximo ali do prazo de entrega, ou talvez já esteja no dia ou passado um dia, e você fica um pouco apreensivo, né? São dois níveis diferentes, né? Aquela pessoa que não consegue esperar nem a outra terminar a frase está com um nível de impaciência muito maior. Aquela pessoa que ficou um pouco ansiosa com o vencimento de um prazo de entrega de uma mercadoria, já tem um outro nível. Então você precisa avaliar qual é o seu nível ali de impaciência. Se você é um estudante de alquimia, se você está engajado em algum caminho iniciático, segue a sua rotina de estudo, de meditação, de práticas, não importa de qual escola você esteja vinculado, você sabe que isso está no processo, mas que às vezes você sente aquela um pouquinho de frustração e de ver resultados, é um outro nível que eu considero até saudável. Isso é até compreensível para aqueles que estão realmente comprometidos. Porque quando a pessoa realmente ela está comprometida com alguma coisa no caminho, é natural que ela alimente alguma expectativa. Mas isso se torna um problema quando essa expectativa assume uma proporção, uma intensidade muito elevada a ponto de comprometer a sua paz interior e, em alguns casos, até a tua própria sanidade. Então, para esses casos, que eu recomendo, naquele momento ali que você é tomado por esse impulso de impaciência, feche os olhos, respira profundamente pelo nariz, solta, faça isso algumas vezes. Procure apaziguar os seus pensamentos, as suas emoções e observe o efeito que esse simples procedimento tem no seu corpo, nas suas emoções naquele momento. Empenhe esforço em agir de forma paciente, a se comportar de forma paciente. Você vai ver que o simples fato de você se desapegar um pouco da situação vai fazer com que as coisas já se desenvolvam, se resolvam, sem necessidade de qualquer tipo de indisposição, seja interior ou indisposição com outras pessoas. Então, você só tem a ganhar sendo uma pessoa paciente. Então, faça o que precisa ser feito hoje, se comprometa com o procedimento, com as atitudes corretas, sem aquela expectativa exagerada por resultados. Ou resultados no momento que você deseja, no momento que você acha que deve acontecer. Simplesmente faça a sua parte e deixe que as consequências, né, os frutos, melhor dizendo, se manifestem no seu devido tempo. Apenas faça a sua parte. Eu sei que isso não é fácil, isso não é simples. Tudo aquilo que envolve correções interiores mexe um pouco com o nosso ego, mexe um pouco com o nosso orgulho, talvez, mas você só tem a ganhar na medida em que você empenhar esforço nesse sentido. Bem, espero que você tenha curtido o vídeo. Desejo muita paciência, muita sabedoria, equilíbrio diante das circunstâncias, diante dos desafios do dia a dia. Receba o meu fraterno abraço e até o nosso próximo vídeo.